A gente nunca pensa que a gente pode ter um filho atípico. Meu marido não aceita. Ele diz que eu que estou procurando doença. Chegou algum momento que a senhora teve vergonha? Eu negava para as pessoas que ele era autista, mesmo eu com o laudo na mão. Vocês, mães, vocês não estão só. Senhoras e senhores, que prazer estar aqui com vocês, começando o podcast Entre Mentes. Não é que podcast é esse, Egon? A gente vai trazer para vocês, em nome de várias feras que eu vou apresentar aqui daqui a pouco, tá? Um pensamento, uma direção dentro de base científica, dentro de muita sabedoria clínica, dentro de muita experiência no dia a dia. Nós vamos falar aqui sobre autismo, nós vamos falar sobre TDAH, sobre neurodesenvolvimento, não é? O nome já diz tudo, Entre Mentes, não é? Eu sou o host, mas as especialistas estão aqui, né? Doutora Caroline Teles, doutora Rejane Barreto, né? Vem lá de Recife, né? A brilhantar aqui. A fera, doutora Caroline Teles, já domina o sertão e muitos outros lugares, né? Então hoje nós vamos falar sobre muita coisa importante. Antes de falar do tema, antes de abordar um tema que, gente, vocês vão se surpreender com o tema que nós estamos trazendo hoje. Faz parte, com certeza, do dia a dia dos pais, das mães autistas, né? Mas queria que vocês se apresentassem. Doutora, por gentileza, apresente-se, fale um pouco para a gente da tua experiência. Eu sou a doutora Caroline Teles, atuo na área da neuropediatria, aqui no Sertão Central, na cidade de Salgueiro. Atendo pacientes com autismo, TDAH, TOD, deficiência intelectual. Então, meu foco de atuação é nessa área, buscando sempre levar melhorias no tratamento, acolhimento da família, que isso é uma coisa muito importante. E estamos aqui para falar sobre esse universo que hoje domina muitas famílias, muitas escolas, a sociedade. Verdade. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada. Doutora Rejane. Sou Rejane Barreto, sou médica, também trabalho atuando na parte do neurodesenvolvimento. Fiz a minha formação toda voltada para essa área, pós-graduação, mestrado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento. E além do consultório de atender essa parte, eu também sou perita médica federal, atuo fazendo perícias médicas na área de neuropediatria, então a gente passa realmente a viver essa área que tem sido tão grande. Hoje em dia, muitos diagnósticos, muitas crianças com alterações comportamentais importantes. Algumas são realmente de diagnóstico, outras não. E aí a gente trabalha nesse meio para conseguir dar o melhor suporte, né, aos pais e às mães que têm esses filhos atípicos. E é isso. Já antes de falar do tema, pessoal, já surge até uma necessidade de abordagem aqui. Porque há muitos diagnósticos acontecendo, né? Poxa, é porque não tínhamos antigamente esses diagnósticos e as crianças eram meio tidas como loucas, né? Até espiritualizavam uma coisa muito, né? Tava lendo, é assustador. Exato. O que é que vocês trazem pra gente? Dá uma abordagem sobre isso. Por que que aumentou, né? Por que aumentou? Uma coisa exponencial. Então, hoje a gente tem, para cada 31, né, nascidos vivos, uma criança vai ser autista, falando do autismo, né? Sim. E aí, por que esse aumento? Como você falou, Egon, o desconhecimento, né, tanto da sociedade quanto dos profissionais de saúde, né? Hoje a gente tem médicos mais informados nessas áreas, né? Mais cursos. Acho que junto desse desenvolvimento aí relacionado a redes sociais, eu acho que isso divulgou muito também a história do autismo. Fora que alguns critérios de diagnóstico também mudaram ao longo do tempo, fazendo que outros diagnósticos fizessem parte agora do diagnóstico do autismo. Então, assim, muita coisa mudou. E junto disso, mudanças na própria sociedade, né? As pessoas tendo filhos mais velhos, que isso é um fator de risco. Não é causa, mas é um fator de risco, né? Porque a causa é genética e eu tenho fatores ambientais que podem fazer com que essa genética ela seja mais expressada e eu tenha mais casos.
Então, principalmente essa questão aí da idade materna, da diabetes gestacional, então algumas doenças que vão ali no período que a mulher está grávida, alguns medicamentos que são utilizados na gestação. Então, tudo isso aí fez com que os casos explodissem. E, logicamente, também o conhecimento. Eu acho que o conhecimento foi que também causou toda essa demanda. Fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença. Porque antigamente as crianças que tinham qualquer transtorno, não somente o autismo, elas eram trancafiadas em casa. Certo. Então as crianças que tinham qualquer alteração eram mantidas dentro de casa e não eram apresentadas à sociedade. Só era apresentada à sociedade aquelas crianças que estavam no hobby assim do normal. E aí, nessas crianças, elas eram apresentadas à sociedade e as outras não. E aí, à medida que o conhecimento foi tendo, foram tendo várias atualizações em relação a gente tem um manual de transtornos psiquiátricos que dá o diagnóstico. Então, a gente teve várias versões, o DSM-1, 2, 3, 4, 5. Hoje a gente está no 5. E que hoje foi realmente estabelecidos os critérios diagnósticos para o autismo. E aí sim, disse, não, poxa, então isso não é determinada doença, isso não é loucura, isso não pega, isso realmente é um transtorno e a gente tem como realmente identificar e tratar, que é o mais importante. Que bom, né? Que bom, né? Tem tudo a ver com o tema de hoje. Isso. Porque olha só, pessoal, meu filho recebeu o diagnóstico de autismo. E agora? Né? Aí vem muito preconceito, até do próprio pai, da mãe, né? Isso. Como é que vocês lidam com isso no consultório de vocês, no dia a dia? É bem complexo, assim, né? Porque inicialmente tem alguns pais que chegam com o peso do diagnóstico e é muito difícil você lidar com esse peso, com esse luto que inicialmente algumas pessoas não estão preparadas para ouvir. Seu filho tem autismo, fecha critérios para diagnóstico de autismo. E aí em toda uma alteração em relação a como é que vai ser na escola, como é que vai ser pela sociedade. Será que meu filho vai ter amigos? Será que ele vai conseguir trabalhar? Será que ele vai conseguir ser inserido? Porque os pais não estão aqui para sempre. Como ele vai ficar sem a minha presença? Como ele vai ficar sem os pais? Então, são muitas coisas envolvidas, né, Carol? Exatamente. E, assim, eu posso falar por mim, que eu sou mãe atípica também. Então, quando a gente engravida, a gente nunca pensa que a gente pode ter um filho atípico. A gente sempre pensa que nosso filho vai ser um filho saudável, que ele vai ser jogador de futebol ou médico. E aí a gente cria aquela expectativa naquela gestação, na nossa família, né, os avós e aquela coisa toda. E aí a gente jamais pensa. E aí quando de repente começam a aparecer os primeiros sinais, você começa a perceber que algo está andando fora do que era esperado, aí vem aquela questão, por que comigo? Por que eu? O que foi que eu fiz? Né? E aí a gente começa a se culpar. A mãe começa a se culpar, né? E a perguntar por quê? O que foi que eu fiz? Será que eu mereço ter um filho nessa situação, nessas condições, né? E aí, por outro lado, vem a família que duvida daquilo que a mãe tá vendo. A mãe passa o tempo todo com o filho, 24 horas com seu filho. A mãe é aquela pessoa que mais tem contato, geralmente, com o filho. E aí vê tudo, né? O pai às vezes trabalha fora de casa o dia todo, só chega à noite. E aí vem o pai, você tá vendo coisa? Isso não existe, meu filho é perfeito. A avó, a família do seu pai toda atrasou a fala, então é normal atrasar a fala, ele vai falar. Isso. Não se preocupa que ele vai falar. E por outro lado, você sabe que tem algo errado, que tem algo que não tá como deveria estar. Na normalidade, né? Na normalidade. E ainda mais a senhora que tem uma visão médica do negócio. Isso, né? Exatamente. Então, mesmo eu tendo essa visão, mesmo eu sendo médica, né, na época eu não atuava nessa área, mas eu já atuava com pediatria e eu tinha noção de tudo que era esperado para cada idade. Sim. E aí eu mesmo vendo sinais desde os 9, 10 meses, eu só consegui levar meu filho para o neuropediatra com 1 ano e 3 meses. Porque a relutância da família era muito grande. E aí quando os sinais começaram a se agravar, né? Quando tudo foi se intensificando,
foi que realmente eles aceitaram que a gente levasse no neuropediatra. E foi quando a gente teve o diagnóstico na primeira consulta, porque era tudo muito claro. Os sinais estavam ali e a gente estava sem enxergar. A gente não, eles estavam sem enxergar. Isso. O preconceito em si não é só da sociedade, é da família também, em aceitar que vai ter uma criança diferente das outras. E aí é todo um preconceito realmente em cima do que vai ser dessa criança, como é que essa criança vai ser quando crescer ou quando se desenvolver. E aí tudo é muito relativo, porque depende de como você conduz essa criança, como vai ser o tratamento dessa criança, como vai ser a abordagem dessa criança. Que muitas vezes a relutância dos pais, às vezes a mãe sabe, aceita, mas o pai não aceita. E isso é muito difícil, porque você tem ali a mãe mostrando, levando para o médico, às vezes leva para o médico escondido, sem que o pai, acontece muito, eu já recebi muitos pacientes que vem a mãe e a avó materna escondido do pai, e ela diz que foi ao teatro, ela diz que levou a criança para o cinema e leva para o médico, e a gente faz a consulta e realmente constata que a criança tem autismo, mas dá a medicação escondida e leva para a terapia escondido, porque o pai não admite que a criança tem. Então, como é que essa criança vai evoluir? Porque quando chega dentro de casa, eu preciso ter o suporte da mãe e do pai para o desenvolvimento dessa criança. Não é só a mãe que tem que carregar todo esse fardo. É o nosso filho, né? Exatamente, o filho é dos dois, o pai precisa participar. Então, se a gente tem um pai ausente, um pai que não corrobora com o desenvolvimento dessa criança, como é que vai ser lá na frente? Meu Deus. Olha, antes de passar para a senhora... Pessoal, vocês percebem que nós estamos falando de coisas sérias aqui, correto? Então, aqui é ciência, aqui a gente está conversando com duas médicas experientes, né? Tem uma das perguntas, doutora, que a gente vai tratar agora, não quero que vocês respondam isso agora, mas uma das pesquisas que pais e mães autistas fazem é: o autismo tem cura? Né? A gente vai responder isso depois, né? Você já imagina aí do outro lado qual deve ser a resposta. Nós veremos o que elas têm para falar. Mas, doutora Caroline Telles, quais são os primeiros sinais que os pais costumam perceber nos seus filhos? Então, a mãe, ela percebe bem mais cedo, Sim. Né? E principalmente hoje com a divulgação de todos os sinais, a sintomatologia do autismo nas redes, as mães, elas desde os primeiros meses, elas já costumam a pesquisar o contato visual, a pesquisar se aquela criança está tendo reciprocidade no sorriso, se as pessoas vão sorrir e brincar com ela e ela devolve aquilo, né? Então a mãe já está ligada nessas coisas, já vai buscar tudo isso. Mas para dizer a você de uma maneira geral, Egon, o que chama a atenção mesmo, o carro-chefe do atraso é a fala, né? Então as pessoas procuram a gente quando a fala atrasa. Às vezes, pasmem, a criança, digamos assim, o que teria de mínimo ali seria a fala. Sim. Sabe, a criança, ela tá toda estereotipada, ela não responde ao chamado, ela não olha nada pra gente. Ela tá ali só com o carrinho emborcado, girando a rodinha, mas atrasou a fala, ela vem porque o filho tá com a fala atrasada. Ela não percebeu todos os outros sinais que já vinham muito antes da fala, porque me parece que quando a fala atrasa é que as pessoas querem levar. Verdade, né? fato. Você tem também essa experiência? Tenho uma experiência também. A criança não dá funcionalidade ao brinquedo, e aí você pergunta na maioria das vezes, como é que a sua filha ou seu filho está se desenvolvendo, ou está brincando com outras crianças? Não, ele brinca com outras crianças, mas aí eu sempre digo, veja a diferença entre brincar com e brincar entre as crianças. Porque brincar com, eu brinco com você. Há uma interação. Há uma interação entre as duas crianças. Perfeito. Então, eu sou o pega, vou pegar você, e você precisa correr porque eu sou o pega. Então, além de existir a intenção da brincadeira, de saber que eu sou o pega e eu vou te pegar, a criança está brincando com. Quando você brinca entre as crianças, eu corro ali o tempo todo, girando, correndo, mas eu não estou pegando ninguém, eu não estou correndo atrás de ninguém, eu estou apenas correndo em voltas de várias crianças, mas eu não estou brincando com as crianças.
Então existe essa diferença muito grande. Boa. Que a gente precisa dar esse exemplo para a mãe e pedir para que ela observe. Veja, numa festinha de criança, ele participa daquelas interações que normalmente fazem. Vá buscar tal coisa, faça isso, pegue com seu amiguinho na mão e dê 10 pulinhos até chegar no saco. Então existem várias brincadeiras que os educadores fazem naquele momento, os recreadores. E aí você diz, eita, realmente ele não participa, ele fica só do lado. Então não interagiu, você percebe que ele brinca entre as crianças, mas não brinca com as crianças. Caramba, que fala legal, muito boa. E é importante, Egon, assim, que a gente passe essa informação, Regiane, muito importante sua fala, porque as pessoas não sabem o que é interagir. Eu percebo isso. Às vezes eu pergunto, mas seu filho interage com as outras crianças? Interage. E a gente vê que eu tenho certeza que não, porque comigo a criança entrou na sala, mal olhou para mim, eu fui falar com a criança, ela nem aí para mim, ela não olha, ela não atende ao chamado, então eu sei que ela não interage. Só que pelo fato dela estar no meio ou aceitar uma aproximação de outra criança, as pessoas acham que aquilo é uma interação. E não é de fato. Atenção para as mães, os pais em relação a isso. Né? Muita atenção para isso. Então, eu vejo essa dificuldade até mesmo dos professores, nos relatórios escolares. Porque não interage porque ele fica ali no meio. Não é ficar no meio, é fazer troca, é compartilhar, é entender o processo da brincadeira e fazer a brincadeira com a participação das outras pessoas também. A senhora acaba de tocar num assunto importantíssimo. Profissionais, professores, quem mais? Quem mais pode contribuir? Professores, família, né? A família dos pacientes. Os professores precisam ter atenção. Essa fala da senhora é fundamental, porque pode ser a abertura de um tratamento. Isso. Correto? Então, isso. Professores, por gentileza, estejam atentos às crianças que vocês estão ensinando. Está diferente demais do comum, que vocês sabem diferenciar, tem que acionar os pais. As mães precisam, quando as profissionais perguntarem, os médicos perguntarem, vocês precisam ser enfáticos, né? Vocês precisam entender o que acabamos de ouvir aqui. É com as crianças ou ele está naquele ambiente, simplesmente como um objeto, muitas vezes. Né? Se existe intencionalidade na brincadeira, se existe troca, isso é na brincadeira, isso é no própria tarefa escolar, que na maioria das vezes, quando crianças pequenas, né, normalmente os professores dividem entre grupos pequenos. Sim. 5 crianças numa mesa, 5 crianças em outra mesa e 5 crianças na outra mesa. Só que no outro dia eles podem mudar. Hoje você vai ficar aqui, hoje você vai ficar lá. E vai ter aquela criança que vai dizer, não, eu tenho que sentar nessa cadeira, eu tenho que ficar nessa mesa aqui. Você diz, não, mas hoje você vai sair da azul e vai para a amarela. Não posso, eu quero na azul. Então você tem que observar que existiu um comportamento diferente. Sim, por que eu não posso mudá-lo de lugar? Por que eu não posso mudar os atores, os personagens? Que eu botei 5 aqui, por que eu não posso interagir? Isso faz parte do desenvolvimento infantil, isso faz parte, inclusive, da educação. A professora faz isso em sala de aula com esse objetivo de existir a coletividade. Então, se a criança não aceita essa coletividade, o que é que tem de diferente? O que é que a gente pode estar atento para observar nessa criança? E Perfeito. Só complementando, Regiane, a questão de interagir, porque o que o DSM traz é o seguinte, é uma limitação na reciprocidade socioemocional. Ou seja, não é só não interagir, não trocar. Tem criança que interage com aquele pequeno grupo, mas se eu mudo, como o Regiane falou de grupo, Sim. ela já não interage mais com o outro grupo. Então eu preciso estar muito atento para isso. Né? Então não é não interagir de jeito nenhum. Existe o autista que não interage de jeito nenhum, que nem sequer fica entre as outras crianças. Mas o autismo é um espectro. A gente tem várias situações, nenhum autista é igual ao outro. Então a gente vai ter interações em que a criança vai conseguir interagir com aquele pequeno grupo, vai conseguir até dar uma funcionalidade de alguma maneira em uma brincadeira, mas ela já não consegue fazer com outro grupo. E aí tem uma dificuldade, e é justamente isso que o DSM traz, uma dificuldade na reciprocidade, não necessariamente uma ausência de reciprocidade. Perfeito, excelente. Olha, gente, se nós acabássemos aqui, já aprendemos muitas coisas importantes. Doutora Regiane, eu tenho uma pergunta para fazer, tá bom? É o seguinte, qual a idade ideal
tem uma idade ideal, a partir de 3 anos, não a partir de 5, 7 anos, para procurar ajuda. Sentir que meu filho tem alguma coisa diferente. Isso é perceptível, ok? Tem uma idade ideal para levar para um neuropediatra? Veja, uma idade ideal não existe. O que você precisa ter é saber se a criança está tendo uma alteração no comportamento, no desenvolvimento. Então, como a mãe pode observar isso? Porque a mãe não estudou o desenvolvimento infantil. A mãe não sabe quais são os jargões da fala. A mãe não sabe quantas palavras a criança precisa ter em determinada idade. O rolar, o sentar, o andar, ela não sabe esses marcos. Mas ela já percebeu, principalmente se teve outro filho ou se tem um sobrinho. Então ela começa a observar, diz, poxa, meu filho deu 1 ano, até agora não fala nada. Meu filho não olha para mim durante a mamada. Eu observo, chamo a atenção dele, estou aqui com ele aqui, ele não olha de forma alguma. Então por que a criança não olha? Então não existe uma idade correta para se procurar um profissional. O profissional deve ser procurado toda vez que houver qualquer alteração do comportamento da criança, que você observe que existe uma diferença entre o perceptivo que você já tinha. Isso seja o seu sobrinho, isso seja o seu outro filho, isso seja de repente um vizinho que você acompanhou de perto o desenvolvimento da criança e observou que a criança andou 1 ano e seu filho já deu 1 ano e meio e até agora não anda. Tem a parte do engatear, mas não engatia por completo, utilizando os 4 membros, arrasta o bumbum, então é diferente. Quando você pensa em engatear, eu preciso ter os 4 membros no apoio. São 4 apoios que a gente chama. Sim. Então, se eu não tenho esses 4 apoios, a criança está arrastando o bumbum, está diferente. Então, precisa saber se existe até uma alteração ortopédica, de repente, uma luxação de quadril, uma alteração importante que o paciente precise ter, e você diagnostica e trata. Perfeito. Ou se é apenas comportamental. Perfeito. Doutora Carol, eu estava pensando aqui que é agora, nesse momento, que começam os preconceitos, né? Isso. É a avó dizendo, não, menina, tu era assim do mesmo jeito, né? Eu era assim. A senhora escuta muito isso? Aquela frase que não sai da cabeça das pessoas, né? Cada criança tem seu tempo. Isso não é verdade. Existem marcos do neurodesenvolvimento. Então, existe tempo para andar, existe tempo para falar, existe tempo para tudo, para sentar, existe tempo para fazer tudo. Na verdade, existe um limite de tempo, né? Porque, claro, existe uma pequena variação ali dentro da normalidade, mas existe um limite da criança conseguir fazer cada coisa dessa. E daí vem a importância do acompanhamento com o pediatra, que ele vai estar ali observando exatamente essas questões, se estão sendo atingidas, para que, diante de qualquer atraso, aquela criança seja encaminhada, né, para o neuropediatra, para as terapias relacionadas àquele atraso, para fazer uma investigação. Então, se aquela mãe ela é acompanhada pelo pediatra, se ela conhece os marcos, os limites de cada marco do desenvolvimento, que isso é muito importante e toda mãe tem que saber. Se ela conhece isso, o diagnóstico do filho dela, se caso ele venha até algum transtorno, vai ser muito mais cedo. Ela vai levar muito mais rápido. E há mais possibilidades aí. Isso, quanto mais cedo o diagnóstico, tenho mais possibilidade para os meus filhos. Então, gente, estão percebendo a necessidade de identificar qualquer diferença, seja normal em outras crianças, que esteja faltando no seu filho, é hora de procurar um neuropediatra, ok? Eu tenho uma pergunta a ser feita aqui. Doutora Caroline, por favor, fale um pouco sobre o que é esse DSM-5. O DSM-5 é um manual, é nossa bíblia, né? É nosso roteiro a ser seguido para a gente dar os diagnósticos. Então, lá no DSM-5, né, hoje a gente está na 5ª edição, ele traz todos os critérios de diagnóstico para cada transtorno. Então, eu vou ter lá, transtorno do espectro autista, eu vou ter todos os critérios que eu preciso que aquela criança ou adulto tenha para que aquele diagnóstico seja fechado. Então, a gente precisa saber de todos aqueles critérios, precisa avaliar se a criança preenche todos para que a gente diga se ela é ou não autista, por exemplo. Então, não é assim, eu acho que é. Não é, ou não tem um é pouquinho autismo. de autismo, né? Que não é muito comum de começar. Ou é ou não é. É muito comum você estar na consulta e aí a mãe chega e diz assim, né, Carol?
olha, eu vim para consulta porque eu acho que ele é um pouquinho autista. Isso. Veja, não tem um pouquinho ou muitinho, não existe isso. Esses termos não são usuais. A criança é ou não autista, ela fecha ou não fecha os critérios diagnósticos. E é interessante, Rejane, que a gente fale o seguinte: todos nós temos um ou outro sinal. A gente pode ter um outro sinal que possa levar a gente a pensar, meu Deus, será se eu estou dentro do espectro? Então, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade de interação social, eu não consigo olhar muito nos olhos. Mas se eu só tenho isso, eu não sou autista, eu preciso preencher todos os outros critérios. Então, por exemplo, pode ter uma criança que ande na ponta do pé. O fato dela andar na ponta do pé porque ela é autista, não. Ela precisa andar, além de andar na ponta do pé, preencher todos os outros critérios de diagnóstico. Perfeito. Gente, isso é esclarecedor. Aqui não tem eu acho, é ciência. Não é? Existe um método por trás que valida um diagnóstico. Correto, doutora Regiane? Correto. Então, quais são os profissionais envolvidos, doutora Regiane, com esse tratamento que pode auxiliar essa criança? Veja, são muitos profissionais envolvidos. Eu sempre falo que os primeiros realmente a observarem são os professores. Perfeito. Na maioria das vezes, os professores são aqueles atores que estão ali de frente com as crianças. Isso logo no início, seja na educação infantil, primário mesmo assim, eles passam a fazer essas dinâmicas que a gente explicou aqui para vocês em relação de brincar com ou brincar entre as crianças, a mudança de rotina da criança, a contação de história, a roda de conversa que é feito. Então, cada criança ela reage de uma forma. Então, os professores, na maioria das vezes, são as primeiras pessoas, os primeiros profissionais a observar qualquer alteração. Feito isso... Pode estar ligado também ao paciente, por mais que as crianças passem mais tempo em casa, mas muitas vezes não tem atenção, né? Então, os pais não estão, as pessoas não estão olhando diretamente para as crianças. Quem olha diretamente para eles são os professores. Talvez por isso que nessa fase é possível. Exatamente, porque veja, quando você leva para a escola, o professor ele está ali responsável pelaquela determinada quantidade de alunos. É diferente de quando você deixa em casa. Ou você deixa com um funcionário, que na maioria das vezes o funcionário precisa lavar a roupa, organizar a casa, fazer a comida. Tem outras demandas. E também cuidar da criança. Né? Hoje em dia é muito difícil. Você tem uma pessoa só para cuidar da criança, uma pessoa só para o almoço, uma pessoa só para a faxina, uma pessoa só para lavar ou passar a roupa. Quase impossível, não né? tem como isso acontecer. Então, essa pessoa, na maioria das vezes, vai fornecer o quê? O famoso celular. Para que a criança, mesmo que não esteja na idade adequada, seja de 1 ano ou 2, ou até meses, que eu já vi o carrinho de bebê com um celular lá amarrado para a criança ficar vendo. E aí, quando chega na escola, a escola vai perceber que existe uma diferença comportamental. Então, ele vai lá e indica, procura um profissional para poder observar. Posto isso, depois de feita uma consulta com um profissional adequado, seja um neuropediatra, seja um psiquiatra infantil ou um pediatra especialista em desenvolvimento infantil, e diagnosticou realmente o autismo ou qualquer outro transtorno na criança, ela precisa ser encaminhada às terapias. As terapias, elas são escolhidas frente a cada diagnóstico. Então, por exemplo, se eu tenho um autista nível 3 de suporte, que é não verbal, que tem muitas estereotipias, que tem problemas sociais importantes, que tem dificuldade, inclusive, na alimentação. Então, você veja que eu já tenho várias demandas. Então, eu preciso trabalhar com psicólogo, eu preciso trabalhar com terapeuta ocupacional, porque a criança precisa ter funcionalidade dentro de casa. Pentear o cabelo, escovar os dentes, vestir sua própria roupa. Então, são coisas simples que ele aprende com a terapia ocupacional. Preciso ter também o fonoaudiólogo, porque se tem um atraso de fala, eu preciso trabalhar a fala, para saber se é só falta de força da musculatura, ou se além da força da musculatura, eu preciso trabalhar a intencionalidade da fala, que aí é trabalhado também na fono. Eu também tenho a parte da nutrição, a gente tem a terapia alimentar. Terapia alimentar é algo assim muito sério, que vem tendo muitos problemas com os pacientes, inclusive os pacientes evoluem no comportamento, melhoram a interação social, melhoram as suas AVDs, mas ainda continuam com uma grande seletividade alimentar.
Então, o nutricionista é outro profissional extremamente importante para trabalhar a terapia alimentar. Existe, então, uma equipe multidisciplinar. Sim. Esclarecedora. Vamos falar sobre um tema importante aqui. Doutora Caroline Teles, eu escolhi a senhora para responder essa pergunta aqui, ó. Doutora Carol, recebi o diagnóstico, vem a fase do luto. Como lidar com isso? Queria ouvir a senhora como mãe, como médica que recebe e dá esse diagnóstico. Perfeito. Então, eu tenho as duas experiências, né? Eu já estive do outro lado da mesa como mãe, recebendo esse diagnóstico e passando por a fase do luto. E eu todo dia dou diagnóstico e vejo as pessoas passando pelo que eu passei. E aí, como eu já passei por aquilo, eu acho mais, para mim, eu consigo lidar mais com essa situação. Eu acho que eu consigo ajudar mais, porque eu já vivi aquilo. Então, quando a gente vive, né, Rejane, a gente consegue sentir aquilo que aquela pessoa está sentindo. Então, assim, o luto é aquilo que eu falei no início. A gente pensa no filho perfeito. E todo aquele nosso pensamento, aquela nossa preparação, ela acabou ali. Naquele momento, a gente pensa assim, acabou, minha vida acabou. Não era o que eu imaginava, meu filho agora tem muita dificuldade, ele não fala, ele anda muito na ponta dos pés, ele não interage com ninguém, como é que vai ser? A família está toda desestruturada, muitas vezes o pai não aceita, e esse luto aumenta também por isso, porque às vezes o pai não aceita. Vem desgaste no casamento por conta disso, né? Porque quando tá ali o pai e a mãe engajados, né, lutando pelo desenvolvimento daquela criança, tudo fica mais fácil. Mas se eu tô num ambiente em que o pai não aceita, em que a família fica dizendo que não concorda com esse diagnóstico, é resistente, né? Só que a mãe sabe, a mãe já levou no neuropediatra, a mãe já tá com o laudo na mão. E para ela vem toda aquela sobrecarga de levar aquele diagnóstico sozinha, porque a família não está ajudando. Vem a sobrecarga das outras demandas, porque ela tem a vida dela pessoal, às vezes trabalha fora de casa, ou às vezes até dentro de casa, e tem outras coisas para fazer. Tem a relação conjugal, que nesse momento, né, é até uma coisa que eu já falei nas lives, muitos casais separam nesse momento. Isso é importante que a gente fale, porque cerca de 60% dos casais separam após o diagnóstico de autismo. Então, o pai não tolera aquele diagnóstico, não aceita, e ao invés de estar ali apoiando, né, junto da mãe, não, vamos junto, vamos conseguir vencer cada etapa, ele simplesmente vai embora. E aquela mãe que agora é mãe de autista, é mãe atípica, ela também é mãe solo. E aí são dois pesos muito grandes, porque ela agora vai ter que lidar com toda a questão de terapia, de ajudar aquela criança no desenvolvimento e também arcar com despesas que antes eram divididas, ou às vezes o próprio marido custeava, e tem a casa e tem tudo para ela fazer, então a mãe entra em crise mesmo, né? É uma situação difícil. A senhora fica falando aí, eu fico imaginando. Né, doutora Regina? A situação é bem complexa. Pensa comigo, recebi um diagnóstico que eu não gostaria. Isso. Aí o pai vai embora. Aí eu tenho que sustentar a casa, eu tenho que convencer os meus vizinhos que não é frescura. Isso. Eu tenho que lutar na escola para uma atenção para o meu filho. Isso. É uma situação muito complexa. Na maioria das vezes, tem mães que chegam tão cansadas, abatidas emocionalmente, que na maioria das vezes a consulta não é só para a criança, a consulta é para a criança e para a mãe. Porque a gente precisa ter essa empatia, Eu quero que a senhora pense num caso para compartilhar sobre isso, tá? Por favor. Mas, doutora, como foi o teu caso? Bom, no meu caso, eu tive aquela resistência inicial do levar senhora no mesmo, neuro. Senhora. Não, eu não, a família. A partir do momento que eu percebi, eu já queria levar. Certo. Só que aí a família, né, o marido, não, vamos esperar mais um pouco, isso é uma fase. A família fala tarde.
essas coisas que a gente escuta todo dia. Uhum. E aí, quando ele fez 1 ano, ele falava em torno de 10 a 15 palavrinhas, conhecia os animais, falava o nome dos animais. O que é que aconteceu? Com 1 ano e 3 meses ele parou de falar. Pronto, a partir do momento que isso aconteceu, foi que eles realmente perceberam que tinha alguma coisa errada. Mas em nenhum momento eles aceitavam que isso fosse autismo. Podia ser qualquer outra coisa, uma doença neurológica que... Entendeu? Mas quando falava o nome autismo, era pesado. Um tabu. Era um tabu muito grande. Só que eu já fui para a consulta sabendo que eu ia sair de lá com o laudo na mão. Uhum. Né? E aí, beleza, a gente recebeu o diagnóstico na primeira consulta. Quando a gente chegou em casa, aí minha mãe não foi com a gente. Foi só eu e meu esposo. Meu esposo sempre apoiou. Graças a Deus, eu não passei por essa questão de abandono familiar. Que isso aí eu acho que pesa muito. Maravilha. Sempre, apesar da resistência que ele teve, mas a partir do momento que o diagnóstico foi dado, vamos correr atrás, vamos cuidar, porque é nosso filho, não é só seu, é meu também, né? Que ótimo. Parabéns a esse pai, né? Quando eu cheguei em casa, aí minha mãe, a gente contou, estamos com laudo, aí minha mãe falou assim, mas é leve, né? Aí, esse é leve, não é leve. Pra quem, né? Pra quem é leve. Pra quem? Né? Mas o leve que eu entendi no momento, aquele leve, ela quis dizer assim, não é nada tão grave, não é nada que ele não vai poder superar, nem se inserir na sociedade, né? E eu sabia que não era leve, porque é uma criança que ficou não verbal, até hoje meu filho não fala. Então, assim, muitas estereotipias, a gente já venceu muito com o João. O João era uma criança, se existisse nível 4, eu botava ele no nível 4 de suporte. Mas aquele nível 3 mesmo. E hoje ele é uma outra criança, né? Com toda a nossa luta, as terapias que ele faz tudo. Graças a Deus a gente consegue proporcionar isso para ele. Mas assim, foi muito difícil para a gente chegar onde a gente está hoje. Doutora Caroline, eu gostaria muito que a senhora compartilhasse com a gente, enquanto a doutora Regiane responde, tá? Algum momento que a senhora disse, poxa, eu não aguento mais. Tá? A gente poderia falar disso daqui a pouco. Doutora Regiane, a senhora lembra de algum momento que a senhora atendeu um paciente que foi marcante para a senhora? Sim. Tem, eu sei que tem vários, né? Tem vários. Em relação sobre esse assunto, né, que a gente está falando de pais e mães e de separação, eu atendi inclusive semana passada, na quarta-feira, num ambulatório que eu atendo pelo SUS, e aí foi a mãe, a filha e a avó. E aí, o questionamento da mãe foi, porque eu disse, e aí, voltou para as terapias? Ela disse, doutora, não consegui. Eu disse, por quê? Meu marido não aceita. Ele diz que eu que estou procurando doença. Então, você veja como é forte você ter uma mãe que tem um diagnóstico, que tem uma filha, que tem um suporte, assim, importante. Ela é nível 2 de suporte, mas... tem uma rigidez cognitiva muito grande, chora muito, grita muito, e ela tem uma baixa interação social, não brinca com nenhuma outra criança, ela não brinca nem com e nem entre. Então ela vai para a escola e fica num local separado, porque ela não quer ficar entre as crianças, por mais que a professora tente. Então é muito difícil, a mãe é chamada na escola todos os dias para levar a criança mais cedo para casa, que ela está lá chorando e gritando e não consegue ficar em sala de aula. Então você imagina o sofrimento dessa mãe, como não está sendo. E aí eu perguntei, mas por que não trouxe o pai? Eu não pedi para que trouxesse ele para a consulta? Disse, doutor, ele sempre arruma desculpa e nunca vem à consulta. Então é bem difícil, a gente lida diariamente com mães que lutam sozinha. E aí a avó materna, né, a mãe da mãe, foi à consulta até para me dizer, doutora, ele não aceita, ele não deixa eu dar o remédio, a senhora me passou uma medicação porque ela chora tanto, grita tanto e não dorme à noite. Nossa. Então você imagine, ainda ter um transtorno durante o dia, que é a criança chorar, gritar o dia todo, e à noite também porque não dorme. Então nesse caso é indicado a gente fazer medicação, porque a pessoa que não dorme bem, ela não rende bem no outro dia de manhã. Então, ela foi um caso que necessitou de medicação. Mas aí a avó diz que tem dia que dá e tem dia que não dá, porque o pai fica acordado para não dar medicação à criança. Ele prefere que a criança fique acordada
gritando, chorando de noite, a madrugada todinha. E a mãe com a criança, porque ele fica no outro quarto dormindo. E aí, como é que fica essa família, né? Então, assim, são muitos casos marcantes que a gente passa diariamente. As senhoras mães, um recado pra vocês. Vocês são as guerreiras. Eu fico... A senhora fala aí meu nariz arde, como diz minha esposa. Porque eu fico me vendo nessa situação, como uma mãe, né? Que não tenho nem noção. As senhoras salvam o autista. Isso é uma frase de um médico renomado no Brasil. Quem salva o autismo são as senhoras. São as mães. Não desistam, né? Vocês não estão só. Por isso que nós estamos aqui. Todo esse movimento, no final, no frigir dos ovos, entre mentes aqui, é para dizer a vocês, mães, vocês não estão só, tá bom? Aos senhores pais, por favor, uma outra postura. Nós precisamos de vocês. Os filhos de vocês precisam de vocês. Parem de querer agradar o camarada do bar que anda com vocês, o colega de trabalho, que eles não sustentam a casa de vocês. Ajudem as esposas, apoiem seus filhos. Doutora Caroline Telly, você lembra de algum momento que foi complexo para a senhora? Muitos momentos. Até hoje a gente passa por momentos difíceis, Egon, mas logo no início, né, quando a gente começou, saiu do luto, né, quando a gente sai do luto, vamos lá, vamos levantar, porque não adianta a gente ficar aqui no luto chorando, choro não resolve nada, vamos correr atrás. E aí, nessa época, a gente já morava aqui em Salgueiro, e a gente ia toda semana para Recife fazer terapia com o João. A gente ia toda semana. João, imagina você andar com a criança 600 quilômetros toda semana. Quando chegava lá para fazer a terapia, ele passava a terapia todinha chorando. Toda. Era a sensação que eu tinha quando eu estava voltando. O que é que eu estou fazendo? Porque não está servindo de nada isso. Eu estou andando desse tanto, deixando o meu trabalho, né, de trabalhar, meu esposo deixando de trabalhar. E a gente indo para Recife, porque na época aqui não tinha nada mesmo. E a gente chegava lá, a gente voltava com a sensação de dever não cumprido, de que a gente foi uma viagem em vão. E isso se repetiu aí por mais ou menos uns 6 meses, até que eu voltei para a neuro, e a neuro disse, ele não evoluiu nada. Eu disse, doutora, eu realmente não vou continuar com esse tratamento. E aí foi quando, na época, começou a aparecer algumas clínicas aqui, né? Eu tive o acolhimento de algumas mães atípicas que eram profissionais também. E como Josi, né? Josi, que faz parte da conexão, depois a gente vai falar um pouquinho, ela já tem um filho mais velho do que o meu, e foi ela que abriu a clínica pioneira aqui em Salgueiro e que me deu todo o suporte. E foi aí quando eu realmente vi que João estava começando a tratar. Porque ele estava tratando onde a gente mora, sem viagem, sem mudança de rotina, porque só essa viagem é uma mudança de rotina na vida deles. Isso já deixa eles, já causa um estresse, já causa uma crise, já pode causar uma crise. Então foi quando a gente começou a tratar, mas assim, ele se batia muito. Se ele fosse contrariado, ele passava 2 horas chorando, e quando a gente ia dar o que ele queria, ele já não queria mais, e aí ele começava a se autoagredir, a bater na gente. Quando a gente ia, por exemplo, se tivesse 2 rotas para a gente seguir e a gente não seguisse a rota que ele queria que a gente seguisse sempre, ele começava a pular dentro do carro, a se jogar em cima da gente, a gritar. Então, assim, foi uma fase muito difícil, porque quando está acontecendo isso, minha gente, todas as outras coisas deixam de ser importantes. Então, o relacionamento conjugal, outros filhos, né? Na época a gente não tinha ainda, mas eu imagino quem tenha filhos. O outro filho fica um pouco de lado, o trabalho. Então, foi muito difícil. Permita-me fazer uma pergunta, doutora. Tem um momento de rejeição? Tem. Tem um momento de não aceitação? Tem. Chegou algum momento que a senhora teve vergonha? Sim. Teve. E eu não vou mentir. Chegou um momento que eu tive vergonha. Teve momento que eu negava para as pessoas que ele era autista, mesmo eu com o laudo na mão. Nossa. Eu negava. Por quê? Porque as pessoas começavam a fazer perguntas que me deixavam muito mal e que eu voltava para casa e ia chorar. Porque, tipo, eu ia pro parquinho do condomínio.
Aí chegava no parquinho, aí como o João era um caso nível 3, todo mundo percebia que ele era autista, né? Nem, até quem não sabia o que era autismo. E aí as pessoas perguntavam, ele vai falar? Como é viver com uma criança assim? Por que ele pula tanto, né? Por que ele pula? Ele não fala. E aí aquilo ia me doendo. Ia me doendo. E eu passei um momento muito grande da minha vida sem sair de casa com ele. Sem eu sair também, porque eu não tolerava os olhos das pessoas pra gente, né? E as perguntas. Então eu preferi evitar. Tá? Mas aí, a partir do momento que eu conheci, né, melhor esse mundo, que eu resolvi fazer minha certificação, fazer minhas pós-graduações e me dedicar a isso, foi aí que eu vi que eu estava fazendo tudo errado. E que eu precisava sair e mostrar João, porque tem muitas outras mães que estavam fazendo o que eu estava fazendo. Se trancar, esconder. Né? E não é isso, a gente precisa mostrar para as pessoas saberem que existe e que hoje, minha gente, cada sala de aula tem 3, 4, 5 autistas. E a gente tem que aprender a lidar com esse novo modelo de sociedade. Isso. A mensagem foi passada, não foi você, mãe, que está aí com medo de estar caminhando só. Nós ouvimos agora um relato fantástico, né? Mirelle acabou de chorar aqui. Imagina como eram esses dias, né? Você não está só, não, tá bom? Doutora Regiane, por favor, qual a mensagem para essa rede de apoio que essa mãe, esse filho precisa ter? Qual a mensagem que a senhora daria para o avô, para a avó, para o pai? O que é que se espera dessas pessoas? Veja, a gente espera que essas pessoas, elas na verdade se unam em prol da criança e procure realmente aprender, estudar sobre o assunto para que você possa dar suporte a essas crianças. Então, a gente tem um grande problema que o Sistema Único de Saúde, apesar de existir terapia ABA no papel, dizendo que o SUS ele fornece, mas na verdade todos nós sabemos que isso não existe. Até hoje não tem nenhuma prefeitura, nenhum estado, um município que forneça terapias adequadas para essas crianças. Então os pais, os avós, os tios, as pessoas que mais convivem com essa criança precisam sim estudarem, fazerem cursos, procurarem profissionais que trabalham com esse tipo de terapia para que eles aprendam e passem a fazer em casa, como por exemplo, terapia ocupacional. Seu filho está em casa, é não verbal, não consegue escovar os dentes, não suporta cortar o cabelo. Então, como é que eu vou fazer? Vou deixar essa criança trancada? Ela vai ficar com o cabelo enorme? A gente nunca vai cortar? Não vai lavar o cabelo? Então, vamos trabalhar em casa. Tipos de terapia ocupacional em casa para essa criança, para você conseguir escovar os dentes, conseguir lavar o cabelo, conseguir pentear. E a partir do momento que você vai fazendo isso diariamente, essa criança vai melhorando. Até conseguir todas as terapias, que é o mais difícil, mas pelo menos se a família se unir e conseguir fazer esses cursos, conseguir fazer com que eles tenham um olhar diferencial para essa criança em casa, ela terá uma boa condução. Doutora Regiane, a verdade é que a vida da família atípica muda. Muda. O pai e a mãe é outra rotina, né? Isso. Então, quando chega essa mãe solo agora no seu consultório, tem alguma coisa que a senhora possa fazer por ela como neuropediatra? Ou a senhora normalmente direciona os próximos passos? Como é que funciona isso na prática? Sim, a gente sempre direciona os próximos passos. A gente sempre bate de frente, né, com o problema da falta de dinheiro, porque antes era dividido, né, entre o marido e a esposa, ou pelo menos o marido custeava. Então, esses pais que saem de casa e não dão suporte para a criança, a mãe fica sem o suporte financeiro também, que seria importante para que a gente consiga fazer as terapias. Sim. Então, a gente precisa orientar como a criança pode tirar o cartão do VEM, que já é uma passagem que dá para a mãe e para a criança, aonde ela pega esse papel, quais são os documentos que ela vai levar, aonde ela vai conseguir fazer esse tipo de carteirinha. Então, isso a gente já consegue orientar isso na consulta, para que a pessoa saia de lá e consiga pelo menos o transporte.
Que na maioria das vezes ela chega, olha, eu cheguei aqui pro seu consultório, mas foi porque a vizinha pagou o Uber, porque ele não anda de ônibus. Então a vizinha que ajudou e pagou o Uber. Você veja que dificuldade para essa mãe. Então se ela já tiver pelo menos o VEM e conseguir andar em horários que não estejam tão cheios, que a criança consiga pelo menos subir, ela consegue fazer a terapia, sabe, para essa criança. Dentre outras coisas, remédios, que são coisas que a gente, na maioria das vezes, precisa utilizar, né, para essas crianças que estão ali sem dormir. E aí existe uma LME, que a gente chama, que é um folheto que é dado pela Secretaria de Saúde, e você preenche lá o diagnóstico da criança, a medicação, como você prescreveu essa medicação, e essa mãe dá entrada na Secretaria de Saúde e recebe essa medicação sem necessariamente precisar comprar. Então, muitas mães chegam no seu consultório sem saber que existe essa porta, essa funcionalidade, porque às vezes você passa a medicação, chega na outra consulta, e aí, dormiu? Não, doutora, por quê? Não consegui comprar um remédio. Se você, de repente, tivesse essa experiência, que existe já esse LME, eu sempre pergunto, mãe, tem condições de comprar um remédio? Como é que está financeiramente? Porque é importante você ter esse feedback, porque não adianta você passar uma medicação que a mãe não vai conseguir comprar. Então, você precisa ter esse feedback com a mãe durante a consulta. Então, já é outra orientação que a gente faz. Explico da LME, a gente preenche a LME, carimba, bota o laudo, anexa, e a pessoa já passa de lá, já vai na Secretaria de Saúde, já recebe a medicação. Então, são várias orientações que a gente precisa dar na própria consulta. Às vezes, numa consulta só a gente não consegue, não é, Carol? Passa 2 a 3 consultas, porque tem orientações também em relação aos direitos da criança, aos direitos na escola, que a criança precisa ter um acompanhante escolar educacional especializado, que é o famoso AEE. Então, a escola ela precisa fornecer, não é um custo para os pais, é de competência da escola fornecer um AEE. Mas nem sempre a escola fornece. E aí a mãe volta para a gente e pede para que a gente anexe ao laudo algumas justificativas. Mãe, não precisa, no laudo já tem, é lei. Então, a gente anexa a lei lá, uma parte, um trecho, né, Carol? Justamente para que a mãe saiba que é um direito dela. Entende? Então, são várias orientações. Que ela não venha a ser barrada em algum momento, né? Exatamente. Ou algumas escolas que digam, não, é melhor a senhora matricular ele em outra escola, porque absurdo, eu não tenho Mas tem, a gente já teve várias pessoas que foi matricular a criança, e aí quando leva o laudo, disse, mas não tem mais vaga para essa turma. E não tem mais vaga, mas ontem eu liguei, vocês disseram que tinha vaga, não tem mais vaga. Pessoal, esse aqui é o podcast Entre Mentes. Estamos chegando ao final deste primeiro podcast. Esse é o primeiro de muitos. O tema de hoje é: meu filho recebeu o diagnóstico do autismo, e agora? Eu poderia terminar a minha parte antes de passar para as senhoras finalizarem, tá? E agora é só o começo de uma nova fase. Não é simples, não. Vai ser desafiador, mas você não está só. Deu para perceber isso? Deu para entender isso? Há um movimento acontecendo. Há um movimento acontecendo em vários aspectos, sejam em comunidades, né? Como a doutora Caroline Teles tem uma comunidade chamada Conexão Atípica, tem mais de 1000 pessoas lá. O intuito é um só, mostrar para você que há um caminho, há uma nova jornada a partir desse diagnóstico, tá bom? E esse podcast Entre Mentes tem esse objetivo, trazer para você essa nova jornada. Doutora Carol, como terminaríamos a sua parte nesse podcast por hoje? Só antes de terminar, pois deixa não. eu só complementar um pouquinho a fala de Regiane, que já foi maravilhosa, mas assim, a gente tem que gastar um pouquinho da nossa consulta falando do básico bem feito. Perfeito. E o que é o básico bem feito? A gente precisa que nossas crianças durmam bem, a gente precisa ter rotina com nossas crianças, a hora de acordar, a hora de dormir. A gente precisa ver com aquela família como é que está a alimentação, se essa criança tem algum tipo de seletividade, que a gente possa ajudar, de alguma forma fazer alguma suplementação. Então, a questão do básico bem feito, da rotina, de ajustar aquela família de telas. Quantas horas de tela seu filho usa, né? Como é que está sendo esse uso? Então, tudo isso, a gente ajustando esse básico, muitas vezes a gente evita o uso de medicação. Muitas vezes a gente evita dosagens maiores de medicação, se a gente tiver que usar. Então, esse básico bem feito, ele é
algo que a gente não pode deixar de falar na consulta. Então, muita gente acha, principalmente, Regiane, aqui no interior, que uma consulta de neuropediatra é chegar lá, você sentar e o pediatra passar risperidona ou aripiprazol. Acham que é isso. Por que acham que é isso? Porque muitos fazem isso. Só que isso está errado. A gente faz parte da equipe multiprofissional daquela criança. Excelente. E aí a gente está ali para quê? Qual é nosso papel? Primeiro, dar o diagnóstico, né? Ofertar o laudo, porque aqui no Brasil as coisas só funcionam com o laudo, infelizmente, né? Verdade. Então, para conseguir um AE tem que ter o laudo. Para conseguir matricular e ter todos os direitos na escola tem que ter o laudo, benefício tem que ter o laudo. Então, assim, para tudo a gente tem que, né, ter o laudo. E aí a gente tem a gente vai fazer essa parte, mas a gente também vai orientar as famílias em relação a essa rotina, a esse básico bem feito. A gente vai também, lógico, se precisar de medicação, prescrever essa medicação, mas a gente vai acompanhar o desenvolvimento daquela criança com as terapias. A gente vai ver, será que terapias eu vou prescrever para essa criança? O que é que vai ajudar no momento? Qual é o ideal? Vai para a escola ou não vai para a escola? Isso é a gente quem vai decidir ali. Né? A gente vai ver o momento da criança, a gente vai ver o que é que ela está precisando naquele momento. E aí daqui a uns 4 meses, 3, 4 meses, a gente vai reavaliar e ver o que foi que a gente teve de ganho. Ó, eu fiz tal terapia e eu não estou vendo a evolução que eu queria. A gente vai mudar a gente vai mudar de estratégia. Isso é o médico que decide. Então, não é passar remédio, minha gente. Não é passar remédio. Eu quero frisar isso. Né? A gente, todo um conjunto. Por isso que a consulta da gente dura 1 hora e meia. Não é 5 minutos para passar risperidona, não. Não é uma não serve de nada. Não é? Exatamente. Então, é todo um conjunto, um contexto em que a gente vai avaliar as terapias, a família, como é que está o engajamento familiar dessa criança aqui. Porque não adianta estar fazendo todas as terapias e em casa ninguém faz nada e aquela criança passa o dia assistindo televisão ou celular. Não resolve. Ou sai da terapia e vai direto para casa. Quando chega em casa, passa a tarde, até de noite no celular. Isso. Mas, doutor, ele fez a terapia bem direitinho. O que a senhora passou, eu estou fazendo. Tem alguma coisa acontecendo de errado, né? E quando chega em casa, o que é que acontece? Não, ele toma banho e fica assistindo os desenhos deles. Mas assiste quanto tempo? O resto da tarde inteira até a noite. Então, o tempo de tela dessa criança é como se fosse uma desconstrução do que ele estava ali aprendendo. Então, foi para a terapia, aprendeu coisas básicas para ele conseguir melhorar e chegou em casa e desconstruiu o que foi aprendido, porque ficou o tempo todo na tela. Então, a gente precisa ter toda essa orientação. Então, é um passo a passo, desde a hora que a criança acorda até a hora que a criança vai dormir. E se o médico não faz essa consulta, abordando todos esses temas aí que envolvem a criança, terapia, medicação, você precisa mudar de neuropediatra. Porque é a partir do neuro que tudo vai começar a fluir no tratamento. Há uma estratégia a partir do neuropediatra. O neuropediatra, ele monta o plano terapêutico da criança. Perfeito. Então, ele que vai também, ele também que vai avaliar a evolução. Será se vale a pena eu manter esse plano ou agora eu vou mudar de plano terapêutico? Então, tudo isso aí é feito na consulta com o neuropediatra. E fica claro também que aqui não é uma receita de bolo. Não. O que serve para um tem que ser para outro. Não é por isso que tem que ser algo específico para cada família, para cada criança, ok? Vamos terminar esse Entre Mentes de hoje, pessoal. E quero fechar, eu gosto muito de fechar deixando alguma coisa aqui de reflexão para vocês. E eu não tenho competência comparada às nossas estrelas que estão aqui para direcionar vocês. Então, doutora Carol, vamos fechar como hoje? Eu quero dizer que, diante de qualquer atraso, procurem o pediatra, o neuropediatra. Não fiquem esperando acontecer, porque as coisas têm tempo para acontecer. Sim. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a evolução da criança, mais fácil o tratamento, mais aquela criança vai render na terapia, mais aquela criança vai evoluir.
Então, tempo é ouro e a gente precisa correr atrás desse tempo para que nossas crianças cresçam saudáveis, mais evoluídas, inseridas na sociedade, com todos os direitos que elas têm. Perfeito. Doutora Rejane. Gostaria de encerrar dizendo que é muito importante que as famílias elas procurem profissionais habilitados que trabalhem realmente com neurodesenvolvimento para que possa construir um plano terapêutico adequado para o filho de vocês e que eles possam ter um bom desenvolvimento. E que, além disso, que esses profissionais também sejam engajados na parte educacional, que você consiga fazer cursos, que você consiga procurar algo, que você consiga melhorar a sua própria conduta dentro de casa com essa criança. Isso é muito importante. Perfeito. Gente, uma mensagem para você, pai, específica. Edição, dá um zoom aqui em mim, se possível for. Você que é pai, eu gosto de uma frase que a doutora Rejane sempre fala: não basta ser pai, tem que ser presente. Entendeu a mensagem? Até o próximo Entre Mentes. Nos encontraremos aqui. Um beijo para vocês, gente.